O ano de 2020 vai ficar marcado pela pandemia de Covid-19, que alterou a rotina de trabalho, mobilizou a ciência, a política, a economia e relações sociais em todo o mundo. A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte mobilizou todo o seu potencial técnico e científico e tomou medidas urgentes e necessárias logo no início do isolamento social, priorizando a saúde, a segurança dos alunos, professores e técnicos. Indo além, a UERN promoveu ações, campanhas e projetos que tiveram impacto direto na sociedade, mostrando todo o seu potencial e perfil de universidade socialmente referenciada. Nesse contexto, uma pessoa se destacou na liderança. Estamos falando da professora da UERN, enfermeira, a vice-reitora Fátima Raquel Rosado Moraes. A história de Fátima Raquel com a UERN começou no início da década de 1990 como aluna e hoje tem muita história de amor e dedicação para contar. Essa é a nossa entrevista especial para a revista digital da UERN. E participam conosco a jornalista Luziara Machado, diretora da AGECOM, a jornalista Iusca Freire e as estagiárias Brena Alves e Lília Santana, que fazem parte da AGECOM, a Agência de Comunicação da UERN. Uma equipe feminina ressaltando a voz das mulheres. Eu passo a palavra para a professora Fátima Raquel e é uma honra dividir esse momento com a senhora e, claro, com a nossa equipe. Seja bem-vinda. Eu que agradeço, Aline. Na verdade, é um prazer estar dividindo esse momento aqui com vocês, um grupo feminino, o que mostra cada vez mais a força da mulher nos diferentes espaços, inclusive nas comunicações, na gestão da universidade, tomando decisões importantes e contribuindo com esse olhar diferenciado que a mulher tem para o avançar das ações da nossa comunidade. O que a gente acompanha, não é, do seu trabalho, da sua carreira, a gente vê que você nunca deixou, apesar das atividades na gestão, nunca deixou as outras Raquels, né, que existe, a mãe, a professora. Então, como é que é conciliar a carreira acadêmica, a responsabilidade da gestão, a maternidade, né, a vida em família com o esposo, enfim, todas essas faces de uma mesma pessoa. Não é fácil, eu acho que todas que são mulheres, eu acho que todas nós que somos mulheres, carregamos um pouco desse excesso de funções. Quem tem filhos, quem tem família, quem tem casa, quem tem companheiro, companheira, filhos, tudo isso faz com que a gente acumule coisas a mais na nossa vida, que, ao meu ver, só agregam valor. Eu acho que juntar família, trabalho, e aí o trabalho nas suas diferentes vertentes, ser mãe, ser mulher, ser dona de casa, eu acho que agrega valor e aumenta a nossa capacidade de contribuir ainda mais com a sociedade. Não é fácil? Claro que não, realmente a gente acaba tendo que se virar em muitas, e com certeza em algumas esferas a gente é melhor do que em outras, porque a gente não dá conta do trabalho na totalidade, mas eu acho que esse desenho, esse verdadeiro tentar se moldar, se adequar aos momentos, faz muito parte do perfil do ser mulher, porque isso contribui para que ela também, né, com essa capacidade de organizar aqui, organizar ali, né, fazer um pouquinho nessa outra esfera, faz com que ela saiba, ela tenha mais jogo de cintura e ela saiba contribuir cada vez mais para as mudanças na sociedade. Então, eu sempre pego experiências do profissional, trago para casa, pego experiências de casa, levo para o profissional, e isso vai me construindo enquanto ser mulher, ser mãe, ser esposa e ser professora e gestora da universidade. Mesmo com esses compromissos na gestão, a senhora nunca abandonou a sala de aula, né? Isso é uma marca muito forte na senhora. A docência é um dom? Na verdade, Iusca, eu considero um amor. Eu entrei na graduação e no segundo período eu não sabia que eu gostava disso, né? No segundo período, eu participei da seleção para o primeiro PET. A enfermagem e serviço social foram os primeiros PETs da UERN.
participei, né, fui selecionada e lembro demais da primeira reunião com a professora Tânia Má, que até então era nossa tutora. E ela disse, olha, o PET prepara para ser professor, prepara para a vida acadêmica. Quem gostar, continue. Quem não gostar, tem a oportunidade de dar espaço a quem realmente gosta desse tipo de vida. E aí isso me fez refletir o que era que realmente eu queria. Então, desde ali, desde o segundo período, eu tinha uma perspectiva, eu quero ser enfermeira, eu gosto de ser enfermeira, mas eu quero ser professora. Então, assumi a gestão, desde o começo que eu assumi, mas nunca quis me ausentar de sala de aula e nunca quis sair das disciplinas que eu sempre trabalhei, que é a área de criança e de mulher. Porque, além de me identificar com essas áreas, eu considero que, isso é minha perspectiva, como eu trabalho em disciplinas que envolvem, que demandam, que eu tenha prática, que eu tenha experiência, a partir do momento que eu me ausento, eu deixo de ter argumento para o meu processo de formação. Eu acho que quanto mais você vive a prática, que você associa essa prática com a teoria, você constrói um saber diferenciado e contribui para a formação de profissionais mais capacitados. Então, eu mesmo com todo o contexto de acúmulo de atividades, eu me desdobrava ainda mais. Por quê? Porque eu não fui selecionada para ser gestora. Eu fui concursada para ser professora. Então, esse sempre foi o meu fim. Né? Eu gosto de ensinar, eu gosto de estar junto com os alunos, eu gosto de estar passando o que eu sei, de estar contribuindo com aquela formação, de estar contribuindo para que aqueles profissionais se apaixonem por aquela área, né? Eu acho que a alegria de qualquer professor é ver um aluno que foi seu, né, sair daquela disciplina dizendo, me apaixonei por sua causa. Então, eu acho que isso mexe muito comigo, então eu tento passar um pouquinho desse amor que eu tenho pela minha profissão, embora eu não veja a enfermagem como amor, como dedicação, não, é uma profissão, é uma categoria de trabalho, sim, mas eu acho que todo trabalho, para você fazer bem feito, você tem que gostar daquilo, senão você não consegue caminhar bem. Então, eu jogo muito isso para a minha profissão, eu gosto muito de ser professora e eu gosto muito da enfermagem. Então, acho que me ausentar disso ia matar um pouquinho da Raquel que eu sou. Por você ser mãe e enfermeira, num momento tão difícil como esse, né, de você estar à frente da UERN, eu queria saber se ajuda na tomada de decisões. Nesse contexto, né, que nós assumimos durante a pandemia, né, a reitoria da universidade, e eu creio, Brena, que o fato de eu ser da área da saúde, de ter conhecimento, principalmente nessa perspectiva de saúde pública, contribuiu muito, muito, muito mesmo para a tomada de decisões. Porque eu estudo, né, quando aparece um tema novo, apesar de eu trabalhar mulher e criança, mas a gente estuda o que vem além daquilo, né, então a gente estuda, a gente se apropria, a gente tem uma base na microbiologia, na fisiologia, então a gente entende um pouco, né, porque isso faz parte do nosso processo de formação, e isso contribui para você saber o quão grave é aquilo, o quanto a gente tem que tomar algumas decisões, o quanto é importante aquele momento para ser um momento decisivo. Então eu creio que sim, eu acho que o fato de você pensar nos seus, isso colocando a mãe, você pensar nos seus, querer que os seus estejam seguros, faz com que o que está dentro da universidade você também tenha como sua família. Eu sempre costumo dizer nas minhas colações de grau que a universidade é uma segunda família de todos nós. E se pensarmos, passamos mais tempo lá do que com nossa família consanguínea. Então, você cria amor por aquilo, e quando você cria, você quer o melhor para o seu povo, para o seu grupo. Então, a tomada de decisão foi pensando também como uma família. Não, eu não quero que minha família, comunidade UERN, corra riscos. Eu não quero. Então, como é que a gente organiza para todo mundo ficar no teletrabalho, ou a maior parte ficar no teletrabalho? Quem vier consigo, venha com segurança, que nossos alunos possam realmente tentar viver esse momento com os seus, com sua família, de forma segura, né? Então, faz parte disso. Eu acho que a gente não, como eu disse já em outro momento, a gente não dissocia a Raquel profissional, da Raquel mãe, da Raquel mulher. Eu acho que tudo isso que nos constrói nesse momento, e tudo isso, todas essas experiências contribuem para a tomada de decisão.
gostaria que a senhora falasse sobre essa dimensão do cuidar, que é algo tão essencial nos dias atuais. Olha, essa dimensão do cuidar, né? Eu acho que a gente vive uma sociedade muito distante um do outro, né? Eu acho que esse contexto de pandemia, por mais que seja realmente um momento de muita dor, de muito sofrimento, né? De muitas perdas, né? Mas que faz a gente refletir uma série de coisas. E eu acho que isso traz para a gente cuidar, olhar o outro como uma condição muito importante para a nossa vida. Tipo, quantas pessoas estão aí há 2, 3 meses sem ver seus pais, sem abraçar seus pais, sem ver pessoas queridas? E aí faz com que a gente reflita o quanto a gente está valorizando esse ser, esse outro, né? E isso a gente traz também para dentro da enfermagem, né? Para dentro da enfermagem, para dentro da nossa vida profissional, porque quando a gente está num espaço de produção, e qualquer produção de saber, produção de fazer, produção do nosso ambiente no lar, a gente tem que fazer aquilo perspectivando cuidar. Porque quem vai receber aquilo são pessoas do nosso bem-querer. Pode até não ser diretamente, mas são. Porque eu posso não conhecer todos os alunos da UERN, posso também não ter contato próximo com todos os servidores da UERN, mas são pessoas que fazem parte da minha vida, são pessoas importantes para a continuidade de que Raquel seja quem ela é, porque nós somos um corpo único. Então, nesse momento, cuidar mais do que nunca, ele salta aos olhos. Porque ele nos mostra que o mais importante nesse momento, nesse contexto de pandemia, não é o ter. Não é isso. O mais importante é o outro, que eu tenho que olhar com os olhos diferenciados de quem realmente quer cuidar, de quem quer estar bem com aquele outro, e eu mesmo. Porque cuidar também não é só cuidar do outro, é cuidar de si. A gente vê aí que nesse contexto de pandemia, muitas pessoas estão adoecendo. Adoecendo porque não se conhecem, né? Tiveram que, na marra, entender esse contexto. E aí, todo esse processo é um processo de autoconhecimento e de autocuidado, né? E quando a gente fala em autocuidado, não é se embelezar. Não é exclusivamente, claro que também é, mas não é exclusivamente o se embelezar, mas é também olhar para si e dizer o que é que me faz bem, qual é a saúde que eu preciso, qual é a minha condição para eu estar bem e olhar para o outro também, contribuindo para ele. Então, salta muito aos olhos nesse momento cuidar. Eu acho que o cuidar acaba sendo uma característica também muito forte da enfermagem, que hoje a gente sabe cada vez mais a enfermagem tem homens no seu contexto, mas a gente também tem muita enfermagem ligada ao ser mulher, porque a mulher tem essa característica muito de cuidado, né? Que a mulher, quem hoje a gente vive numa sociedade que está evoluindo, mas por muito tempo era só a mulher que criava os filhos, era a mulher quem era dona de casa. Hoje a gente tem diferenças, mas a gente ainda tem isso muito forte na sociedade. E por isso que eu falo que é tão importante uma mulher numa gestão, porque além de toda a competência que a mulher tem sim para gerir um espaço, ela ainda tem essa competência a mais, porque ela foi construída para esse cuidar. E em qualquer espaço a gente vê as grandes empresas de tecnologia, qualquer espaço, qual é a dimensão mais importante? Cuidar do outro. Porque você cuidando do outro, você consegue ter uma saúde mental ali melhor, maior e, consequentemente, você vai conseguir que seu trabalho seja muito mais produtivo e que as pessoas estejam ali por prazer e não por obrigação. Como profissional da saúde, estudiosa, né, da saúde pública que você é, e também estando ligada à educação através da docência, né, na universidade, você achava que essa pandemia fosse tomar a proporção que nós temos hoje e não sabemos nem como é que vai ficar daqui para frente? Eu creio que no fundo, Luiz, eu desejava muito que ela não tomasse essa proporção. Eu lembro demais que quando tudo começou,
né? Que eu, numa conversa com uma das nossas professoras, que faz parte do nosso quadro da gestão, disse: mulher, isso daqui não vai demorar 30 dias no Rio Grande do Norte. Porque eu acho que, no fundo, eu não queria acreditar que ela seria tão severa. Eu acho que acaba sendo uma válvula de escape. Eu acho que todo mundo ficou pensando isso. Não vai ser tão severa, né? Vai ser outro contexto. E quando a coisa foi se firmando, que a gente percebeu que ela realmente era bem mais séria do que o que a gente poderia imaginar, que eu acho que muitas pessoas tiveram essa mesma dimensão do que eu. Agora, reforço, pensava isso, mas em todos os momentos eu tinha o maior cuidado, né? Tanto é que, mesmo achando que ia ser uma coisa passageira, a gente tomou logo a decisão de suspender as atividades presenciais, porque sabíamos o que a pandemia era e o que ela estava ocasionando em outros países, em outras regiões. Então, tomamos logo essa decisão, mas naquela leve esperança de que com um mês a gente poderia estar voltando à nossa normalidade. E realmente não foi isso que se configurou. Já estamos há mais de 100 dias em distanciamento, né? Tentando fazer o máximo possível para a nossa sociedade e ainda, de fato, sem nenhuma perspectiva de quando poderemos voltar àquela nossa pretensa normalidade. Na verdade, a maioria dos questionamentos é: será que voltaremos àquela normalidade? Porque também todos nós nos transformamos, né? Então, possivelmente, para muitos de nós, aquele contexto não se aplica na sua integralidade. Queremos voltar a abraçar, a estar junto das pessoas, a não ter mais tanto um computador na frente da gente, não desmerecendo a tecnologia, mas que a gente possa estar o olho no olho, estar junto novamente, né? Mas a expectativa é que a gente vença isso nos próximos meses. Agora, se você me perguntar hoje, quanto tempo, eu não sei lhe dizer. Não sei, porque assim, hoje eu não tenho mais a ilusão ou até a inocência de achar que era uma coisa que ia passar logo. Nunca desmereci a pandemia, reforço, mas tinha a esperança de que ela passaria logo. E hoje a gente vê que não, que ela é uma coisa extremamente aterradora, né, que ocasionou muita dor, muito sofrimento, muitas perdas, que angustiou inúmeras pessoas e ainda angustia, e que, infelizmente, hoje a gente não tem uma previsão de contexto de normalidade, né? Então, a gente hoje vive tentando coordenar o dia de hoje, na esperança de avançarmos e que amanhã seja um dia melhor. Como a senhora imagina o mundo pós-pandemia? Que eu quero muito imaginar que as pessoas vão sair dela diferente, né? Eu acho que essa pandemia, como eu lhe disse, ela veio nos mostrar que muito mais importante do que ter é ser. Então, aí esse ser é eu cuidar de mim, eu cuidar do outro, eu me ver no meu espaço, né? Eu me capacitar, que aí quando eu cuido de mim, eu estou buscando as melhores coisas para mim. Então, eu me capacitar para viver nesse novo contexto. Então, eu acho que a universidade, nesse espaço, né, ela vai ter um papel fundamental para trabalhar essas transformações, apontar os horizontes. Quando eu digo a universidade, são as universidades, apontar os horizontes futuros para os nossos jovens, para as pessoas, e contribuir para que a sociedade, que vai estar realmente doída, sofrida, ela consiga se equilibrar e avançar. Porque a palavra de ordem vai ser: vamos juntar os cacos, né? Vamos nos recuperar e vamos avançar. A dor, o sofrimento, tudo que passamos, elas continuarão conosco, mas elas não poderão ser a mola que nos sustentará. Elas devem ser, muito pelo contrário, a mola que nos impulsionará para fazermos diferentes, né, no futuro. Porque a gente sabe que em muito disso tem o humano, né, que não respeitou a nossa terra, que não respeitou os nossos ambientes. A gente sabe que tem muito disso. Então, que nós sejamos mais humanos, que nós sejamos mais
compreendedores do outro, que acolhamos mais o outro. Eu vejo um mundo diferente nessa dimensão, e um mundo no qual a universidade terá um papel de destaque, né, nesse reconhecimento, porque a universidade é um espaço de diversidade, a universidade é um espaço de acolhimento, a universidade é um espaço onde todos, né, se moldam, né, se resignam, se produzem diferentes. Ninguém entra na universidade e sai do jeito que entrou. São construídos novos conceitos. Então, é um espaço perfeito. A universidade vai contribuir para essa nova sociedade, e ela deve, sim, pegar esse momento e realmente dar um norte para a sociedade que há de vir, que ela seja realmente mais diversa, mais acolhedora, mais instigadora, mais produtora de novos seres fortes, competentes, capazes de se transformar e transformar o espaço em que nós estamos. Agora, pensando no acolhimento, pensando na produção de uma nova era, mas uma era diferente da que a gente vive hoje, de destruição, de desrespeito, uma era mais acolhedora e mais capaz de fazer com que o outro seja visto como um igual a mim. A senhora acredita que alguns hábitos adquiridos durante o isolamento, como o uso das ferramentas tecnológicas, irão permanecer? Eu não posso dizer que tenho certeza, mas eu quero muito acreditar que sim. Porque esse espaço, essa nova forma de relacionamento, essa nova forma de construção do ser, de construção do aprendizado, de construção das relações, ela já existia, a gente é que fazia pouco uso dela. E eu creio que a pandemia, ela veio para mostrar uma ferramenta a mais, não a principal, mas uma ferramenta a mais para a gente produzir, né, as nossas relações e o nosso conhecimento. Eu acho que, como eu disse, eu acho que a pandemia, apesar de todas as suas dores, ela trouxe alguns aprendizados e trouxe algumas perspectivas que até então nós não víamos como um horizonte firme. E uma dessas perspectivas, eu acho que foi a tecnologia. Então, eu quero acreditar que ela vai ser mais utilizada para potencializar relações de quem está longe e também potencializar os espaços de produção. Por exemplo, quem vive uma gestão sabe quantas vezes a gente tinha que ir a Natal para reuniões que às vezes duravam 1 hora, né? Então, além dos riscos na estrada, o espaço de tempo de deslocamento, né? A gente não conseguia aproveitar o todo. E hoje, usando a tecnologia, você não deixa de ter relação com o outro, né? Não desmerecendo de forma nenhuma as relações presenciais que são fundamentais, mas quem está distante é uma forma de você potencializar a relação, aproveitar esse espaço para a produção de novos conhecimentos, novas práticas e, consequentemente, contribuir para o avanço da nossa sociedade. Eu acho que foi uma coisa que foi agregada e tem que ser agregada na nossa vida, né? Algumas pessoas não se dão bem, mas outros estão dando show com o uso de tecnologias, estão se sentindo extremamente confortáveis nesse espaço de produção, de fazer, de saber. Então, que a gente aproveite essa ferramenta a mais para a transformação da nossa sociedade. Só para vocês terem uma ideia, que aí eu falo muito, meu menino, desde que iniciou a quarentena, que eu acho que com 1 semana a escola dele começou com ensino remoto, né? E os primeiro mês, os 15, 20 dias, eu tive que ajudá-lo muito, porque ele nunca ligou um computador. Hoje, eu não faço mais nada. Ele manda as atividades só, ele entra nos chats, muito pelo contrário, terminou a atividade de manhã, a tarde dele é para ele fazer pesquisas no computador, então ele se encontrou. Então, muitas pessoas se encontraram nesse espaço e estão buscando a mais. De vez em quando chega ele com: mãe, eu descobri que o buraco negro é isso, porque ele gosta muito de astronomia. Aí ele chega trazendo conhecimentos novos. Então, foi uma oportunidade de você ver que o ambiente também não é só aquele. Aquele é importante, ele sente falta demais. Mas ele abriu um novo horizonte, alargou o olhar dele. E é isso que a gente precisa entender a tecnologia. Como
um horizonte a mais, como um novo olhar, né, um espaço maior para eu estar e me reinventar. Raquel, a gente sabe que muitos profissionais e alunos da UERN atuaram na linha de frente nesse combate ao Covid. Que mensagem, que recado você deixa para eles? Na verdade, assim, eu acho que o principal recado é gratidão, né? Eu acho que nessa hora, eu já tinha comentado em outros momentos, nesse contexto de pandemia, eu acho que foi a hora que a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte se mostrou grande, se mostrou imensa, porque apoio, contribuição, trabalho, saiu de todas as esferas, de todos os campos. A inquietação foi contínua, mostrando quanto a universidade realmente se sente parte da comunidade e realmente se sente servidora da comunidade. Então, a prestação de serviços, não por obrigação, porque ninguém foi obrigado a nada, foi por vontade de contribuir com a sociedade do qual a gente faz parte, né? A sociedade que é nossa mantenedora, a sociedade que é responsável por estarmos aqui. Porque se não fosse a sociedade, a UERN não existia. Ela não estaria onde está. Né? Então, a nossa comunidade mostrou esse prazer de servir a sociedade. Se inquietou, buscou novos espaços, buscou produção de produtos, insumos, buscou produzir conhecimento para a sociedade, buscou acolher a sociedade, buscou assistir a sociedade. Né? E aí eu estou falando de várias esferas, dos cursos da área da saúde, dos cursos da área de exatas, dos cursos da área das ciências sociais e humanas, porque todos os cursos, em maior e menor grau, tentaram de alguma forma contribuir para que a sociedade pudesse viver melhor, né? Viver com menos dor, menos sofrimento, esse contexto de pandemia. E tenho a plena certeza de que a UERN, enquanto instituição que está aí para servir a sociedade, que se caracteriza como socialmente referenciada, fez sim, com competência e maestria esse trabalho. Tem feito, porque continuamos fazendo, continuamos contribuindo para a sociedade. E eu só tenho, né, além de parabenizar, né, fazer reverência a essas pessoas, agradecer profundamente pela disposição, pela dedicação de tempo, pela dedicação de força, pela dedicação de pensamentos e ideias, para fazer com que a sociedade se sentisse um pouco acolhida, para fazer com que a universidade estivesse cada vez mais junto à sociedade, porque só mostra que a UERN não é aqui e a sociedade é aqui. Nós estamos juntos em todos os momentos. Então, esse contexto de pandemia nos mostrou isso, que na universidade a necessidade do outro é a nossa, e nós estamos, sim, cada vez mais para contribuir. Então, é só gratidão. Gratidão por todos que, em qualquer proporção, fizeram algo para contribuir e minimizar a dor de todos que estão vivendo essa pandemia. Professora Fátima, Raquel, que a gente quer agradecer não só a ela, mas também as profissionais da AGECOM, a todas as meninas que compõem essa agência de comunicação, professora, agradecer a sua disponibilidade, a sua atenção, o seu conteúdo e deixá-la com as considerações finais. E só agradecer, né, por esse momento. Acho que, além de ter sido um bate-papo extremamente descontraído, eu acho que é um momento em que a gente se expressa um pouco, coloca um pouco as nossas ideias, né, mostra um pouco quem somos, né, e por que estamos aqui, né, e em particular porque fazer parte da UERN sempre foi um sonho meu. Como a Aline mesmo disse, né, eu sou egressa da nossa instituição e eu sempre tive aquele foco, eu vou voltar para ser professora. E nunca tinha almejado, mas hoje estou assumindo a vice-reitoria da universidade, né, e tentando contribuir da melhor forma possível para que todos que pela UERN passam sintam o mesmo que eu senti e sinto até hoje. É amor por essa instituição, porque foi uma instituição criada, fundada no interior do estado do Rio Grande do Norte e que vem ao longo de mais de 50 anos se construindo com muita solidez, com muita luta, com muito trabalho, com muito esforço de todos que a compõem. Então a gente só tem que ter amor
por ela, porque ela transforma, como transformou a minha vida, tem transformado a vida de inúmeras pessoas. Então, que continuemos nessa luta em defesa da nossa universidade, porque ela ainda terá muitas histórias para contar.